Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando o segundo módulo do Apocalipse, os tempos proféticos, os tempos históricos e proféticos. E nós vamos aqui, nesse tempos históricos e proféticos, os tempos históricos e proféticos, nós ainda estamos em Apocalipse, no capítulo 1. E o objetivo desta abordagem é compreender a dimensão histórica e profética do livro do Apocalipse de João e suas implicações. Quando nós estamos estudando o Apocalipse de João, nós temos que entender uma coisa. Este é o livro mais difícil da Bíblia, porque ele é a consumação de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, no livro do Apocalipse se converge a Bíblia inteira. Então, quem lida com o livro do Apocalipse precisa lidar com todos os livros da Bíblia. Nós estamos, então, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1. Se você está me acompanhando, esteja com sua Bíblia aberta, para que você leia o texto enquanto eu também estou falando acerca dele. Nós estamos estudando a primeira parte do texto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Somente essa parte, revelação de Jesus Cristo. E um texto que eu faço um paralelo é 1 Crônicas, capítulo 12, o versículo 32. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. Havia uma tribo, a tribo de Isacar. Os filhos de Isacar, eles tinham uma capacidade de discernir os tempos proféticos. E uma das coisas que eu considero absolutamente importante é discernir esses tempos. Normalmente, quando as pessoas vão falar sobre o livro do Apocalipse, elas querem saber se o arrebatamento vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser no meio, e fica questionando essa questão singular do arrebatamento sem enxergar o quadro inteiro dos tempos proféticos. Porque se você consegue enxergar o quadro inteiro dos tempos proféticos, você sabe exatamente em que momento se encaixa o arrebatamento da igreja, e isso deixa de ser uma questão para você, porque você sabe os tempos proféticos como eles são. Então, vamos entender, dentro dos tempos proféticos, as dimensões temporais. Nós precisamos entender as diferentes formas de percebermos o tempo, porque é fundamental nós entendermos como que o tempo se desdobra, isso inclusive para o nosso dia a dia, porque tudo que nós fazemos é baseado no tempo, é agendado no tempo. Então nós precisamos entender as dimensões temporais do tempo. Há uma tendência de abordagem do Apocalipse de João. Por exemplo, uma percepção temática. As cartas às igrejas, a mulher vestida de sol, o grande dragão, a grande meretriz, a besta da terra e do mar, os 144 mil judeus, a marca da besta, as duas testemunhas, o cavalo branco, os selos, as trombetas, as taças, a batalha de Armagedon e a volta de Cristo. Aqueles que quando vão ler o livro do Apocalipse, eles só lembram destas questões temáticas. E quando a gente começa a falar do livro do Apocalipse, ele já pergunta: quem é aquela mulher vestida de sol? Como que será a marca da besta?
Ou seja, a pessoa está preocupada não em entender o livro inteiro, está preocupada em entender determinados assuntos dentro do livro. Nós podemos entender os assuntos dentro do livro quando nós entendemos o livro como um todo. A passagem do tempo. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos ver para que serve o tempo em Gênesis 1, 14. Abre a sua Bíblia. Se você está me acompanhando, você pode escrever o texto que nós estamos lendo. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Aqui trata do tempo na Bíblia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Essa é a primeira noção temporal que nós temos. É a noção do dia e da noite, 24 horas. Mas o tempo não serve, o sol não serve só para isso. Ele serve para sinais, para estações, para dias e para anos. Quando o sol faz uma volta de 365 dias, ele é um sinal para o ano. Mas ele também serve para sinais, para estações, como por exemplo inverno, verão, primavera, outono. Ele serve para marcar sinais. Então nós temos que ter uma visão mais abrangente do tempo. Então em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Então, Davi falou que os acontecimentos que se passaram no seu reino teriam uma repercussão em tempos muito além do tempo em que ele viveu. Portanto, quando nós olhamos o tempo, nós precisamos ter uma visão do tempo abrangente. Por exemplo, de Adão até os dias de hoje, são quase 7.000 anos. Então nós temos que ter na nossa cabeça uma noção de 7.000 anos. Mas do Big Bang até o dia de hoje, são 14 bilhões de anos. Quando você pensa na história dos anjos, você pensa, Deus criou o mundo, o universo em 7 dias, então, em dado momento criou os anjos, a história dos anjos deve ser coisa de 1, 2 dias. Não, a história dos anjos se passaram em uma extensão temporal de 14 bilhões de anos. Então, quando lemos lá em Isaías e também em Ezequiel, falando que os anjos negociavam entre si, eles negociaram por 14 bilhões de anos, desde a hora que eles foram criados até a queda do homem há 7.000 anos atrás. Então, nós temos que ter uma noção, uma abrangência temporal muito grande para enxergarmos o livro do Apocalipse. Os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época. Davi tinha uma perspectiva de eternidade. O pressuposto fundamental para compreender a palavra profética é ter esta noção temporal abrangente. Toda geração, ele fala assim, não, Cristo vai voltar na minha geração. Por quê? Porque ele só consegue, é tapado, ele só consegue ver os seus dias. Mas para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Então, se nós queremos entender o plano profético, a nossa cabeça tem que pensar como a cabeça do Senhor. Nós temos que sair dos nossos pensamentos humanos e entrar no âmbito dos pensamentos divinos, porque os pensamentos divinos são mais altos do que os nossos pensamentos humanos. E os pensamentos divinos estão retratados na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então nós temos que fazer essa abrangência temporal para que consigamos entender o livro do Apocalipse.
quais são as dimensões temporais que existem? A primeira dimensão atemporal a primeira dimensão é a dimensão atemporal de Lucas, capítulo 20, versículo 38. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, você pode anotar aí, Lucas, nós estamos abrindo em Lucas, capítulo 20, versículo de número 38. 20, 38. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Olha, o povo está conversando com Jesus acerca de Abraão, e há um determinado lugar que diz assim: ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se Abraão viveu no passado, Deus seria o Deus do passado. Mas Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então, se ele é Deus de Abraão, Abraão está vivo aos olhos de Deus. Então, Deus é atemporal. Ele não se mede por nossa cronologia. Agora, vamos ver Salmo de número 90, o versículo de número 2. Salmo 90, versículo de número 2. Vamos abrir aqui. Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então vamos entender essa dimensão temporal. Ele está falando o seguinte, presta atenção. Aqui nós temos uma eternidade que a gente chama de eternidade passada. Aqui nós temos o tempo como nós o conhecemos. E aqui nós temos uma eternidade futura. Então, essa eternidade é passada, essa eternidade é futura. Nós estamos vivendo no Cronos, no tempo dia a dia. Então, há uma eternidade passada, há uma eternidade futura. Nós estamos vivendo no interstício entre as duas eternidades. Então, temos a eternidade passada, temos a eternidade futura. Em Salmo 90, no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Então aqui nós temos uma eternidade, aliás, uma temporalidade geracional. Você é de que geração? Nós temos, a Bíblia diz que Deus visita o mal na primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então nós estamos falando de um tempo geracional. E no Salmo 19, o versículo 2, e é importante que você olhe para a sua Bíblia, enquanto eu estou olhando para a minha. Salmo 19, 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então nós estamos falando desse tempo cronológico, o tempo de um dia após o outro. Vamos voltar de novo no Salmo de número 90, o versículo de número 9. Salmo 90, versículo de número 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aqui nós estamos falando do tempo psicológico. Quem tem trauma, ele está tratando com tempo psicológico, ele não consegue se esquecer das coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos falando do tempo histórico. Deus criou os céus e a terra. E se nós formos para Gênesis
capítulo 21, no versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, nós estamos falando do tempo profético. Então, entenda, nós temos aqui o tempo de eternidade passada para eternidade futura, o tempo cronológico ou chamado o tempo crono, nós temos o tempo psicológico, nós temos o tempo histórico e nós temos o tempo profético. Nós temos também o tempo geracional. Então, nós temos o tempo, que é o tempo que está acima de todo o tempo, que é o tempo atemporal. Deus é atemporal. Então, para nós entendermos o livro do Apocalipse, nós temos que ter a noção de todas estas distinções temporais. Porque há muitas pessoas que têm dificuldade de apontar certo momento profético que está acontecendo, é porque a visão dela é muito estreita do ponto de vista temporal. Então ela não consegue fazer, tipo assim, quando você compra um drone, você filma uma determinada casa. Geralmente a pessoa coloca o drone em cima da casa. Então, quando o drone está em cima da casa, o drone só consegue capturar a imagem do telhado da casa. À medida que o drone vai subindo, a abrangência do olho da câmera, ela aumenta. Então ele consegue agora ver o terreno aonde a casa está situada. Quando ele sobe um pouco mais, o drone consegue enxergar a rua em que a casa está situada. Quando ele sobe um pouco mais, o drone consegue enxergar o bairro em que a casa está situada. Agora, quanto mais sobe o drone, menor fica a casa, maior é a área de abrangência da visão. Chega num determinado momento que o drone está tão alto que a pessoa não consegue mais nem saber onde a casa está. Ele só vê um grande espaço que, na sua concepção, em algum ponto daquele grande espaço, a casa se encontra. Então nós precisamos ler o Apocalipse como um drone. Às vezes nós temos que chegar bem pertinho do texto, às vezes nós temos que ampliar a nossa capacidade de visão para ver a história em uma abrangência muito maior. Esta é a condição para lermos o livro do Apocalipse. Nós temos que ser capazes de navegar nas diferentes dimensões temporais. Nós precisamos também entender a relação entre a história, a profecia e o tempo. Muitos que recebem palavra profética, eles têm a dificuldade de entender o cumprimento da palavra profética, porque eles não percebem a correlação entre a história, a profecia e o curso do tempo. Veja só. O que é história? História é o estudo do passado. O que é profecia? Profecia é o estudo do futuro. No registro da Bíblia, nós temos o texto da Bíblia em sua inteireza. Ele trata da história e ele trata do futuro. Portanto, ele tem palavras de história e ele tem palavras proféticas em meio às palavras históricas. Então, quando estamos lendo o livro do Apocalipse, nós temos que muitas vezes acompanhar a dimensão histórica e acompanhar a dimensão profética. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 119, versículo 89. Esteja abrindo a sua Bíblia em Salmo 119, vamos lá, 119, versículo 89.
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A Bíblia, por esse texto, para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Hoje, muitas pessoas gastam pouco tempo para estudar a Bíblia. Eu entendo que a Bíblia, esse livro que nós chamamos Bíblia, que foi originalmente escrito no hebraico e no grego, no hebraico, no grego e pouco aramaico, ele está gravado lá no céu, está registrado no céu. Assim como temos os livros da vida e o livro das obras lá no céu, aonde está registrado a história de todo ser humano e tudo que o ser humano faz. A Bíblia diz que tem um anjo anotando tudo que acontece com cada um de nós. Então, a nossa história já está revelada. Quando nós lemos o livro, eu quero que você abra para você ter a noção. A gente precisa ter uma conexão nossa com a Bíblia. Por que nós precisamos... Por que nós precisamos ter uma conexão nossa com a Bíblia? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus, capítulo número 10, verso 7. Leia o que está escrito aqui. Então disse eu, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, essa palavra é aplicada a Jesus, e o rolo do livro é a Bíblia. A Bíblia fala a história de Jesus no Antigo e no Novo Testamento. Então, na Bíblia, nós temos a história de Jesus como centro das Escrituras. Jesus disse, vocês querem examinar as Escrituras e elas testificam de mim mesmo. Ok, mas nós também podemos entender no rolo está escrito acerca de, a meu respeito, no rolo do livro da vida que está lá no céu. Ou seja, cada um de nós já temos, se nós pudéssemos subir aos céus, nós teríamos diante de nós a nossa história escrita ipsiliteri lá na Bíblia, lá no céu. Então, quando for, e nós temos que entender uma coisa, nós somos chamados para o juízo final, e nós vamos estar julgando os homens de acordo com suas obras. Então, todos os homens vão se enfileirar, vai passar como um vídeo a vida de cada um, e nós poderemos analisar em todos os aspectos aquele indivíduo, e ele será julgado segundo as suas obras naquele livro. Então, nós temos o registro da Bíblia 11, para sempre, Senhor, a tua palavra está registrada nos céus. Então, a profecia e a história. Uma profecia tendo sido cumprida, ela se torna parte do passado. Nesse aspecto, a linha divisória entre a profecia e a história, ela é uma linha móvel. Porquanto, se dado evento precisa vir a cumprir, a linha da história avança no tempo. Por exemplo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista apontou Jesus e disse, este é o Cordeiro de Deus, ele estava falando profeticamente, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Mas quando nós falamos Jesus é o Cordeiro de Deus, nós estamos falando historicamente, ele já morreu na cruz. Então, a linha da profecia, ela é uma linha móvel, porque em um dado momento aquela profecia que está registrada se cumpre, a partir do momento em que a profecia se cumpre, ela se torna parte da história. Então, muitas vezes, nós estamos lendo
aos olhos de quem escreveu uma palavra profética, mas aos nossos olhos esta palavra profética já se cumpriu. Por exemplo, pode Deus fazer surgir a nação em um só dia? É uma profecia de Isaías. Pode Deus fazer surgir uma nação em um só dia? Então, num determinado dia de 1948, Israel surgiu como nação e isso passou a ser parte da nossa história. Mas na Bíblia está registrado como uma profecia que haveria de se cumprir. Então vamos definir história e profecia. Sucedânea de eventos narrativos cuja dimensão aponta para o desvanecimento de uma era e o surgimento de outra em movimentos cíclicos e finitos. De novo, história e profecia é uma sucedânea de eventos narrativos cuja dimensão aponta para o desvanecimento de uma era e o surgimento de outra em movimentos cíclicos e finitos. Isto na perspectiva humana. Vamos definir agora história e profecia na perspectiva divina. Eventos que tiveram sua origem na criação do universo, tendo o rompimento do relacionamento dos anjos e dos homens com Deus, caminhando em direção à redenção divina para adentrar na eternidade futura, em que toda a criação convergirá em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui então nós temos a definição de história e de profecia do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, é uma sucedânea de eventos narrativos. Do ponto de vista divino, é uma história que teve um início, terá um fim no período como nós o conhecemos e uma realidade futura posterior chamada eternidade futura. Então, esta é a perspectiva divina de história. A narrativa histórica profética articulada no tempo. Então, vamos entender como funciona a narrativa profética articulada no tempo. Então, nós já falamos que existe uma dimensão histórica, nós falamos que existe uma dimensão profética. Então, vamos aqui observar o que nós estamos falando. Existe uma dimensão histórica e existe uma dimensão profética. Então aqui está o tempo como nós o conhecemos. Aqui está a história. Aqui está a história e aqui está a profecia. Isso aqui é móvel, porque à medida que a história avança, a profecia se torna história e uma profecia no futuro se abre. Então, a história e a profecia estão na frente da história, mas num determinado lugar a profecia faz parte da história e na frente ainda temos uma outra palavra profética. Então nós temos que entender essas relações que existem entre a dimensão histórica, a dimensão profética, e a história vai avançando e a profecia vai se cumprindo, fazendo parte da história, e uma nova profecia se abre em nossa frente. Então, nós temos uma variável temporal que nós precisamos levar em conta para estudar o livro do Apocalipse. A inserção do tempo como variável de análise
permite a compreensão das narrativas histórico-proféticas, seu desenvolvimento na linha do tempo, as mudanças decorrentes das variáveis causais, as progressões e regressões dos povos envolvidos, bem como o comparativo entre diferentes períodos históricos e períodos proféticos. Esta é a variável de estudo no livro do Apocalipse. Quem estuda o Apocalipse tem que ser amigo do tempo. Deixe-me dizer o que significa ser amigo do tempo. Você não pode reclamar em momento algum do tempo. Algumas pessoas não gostam de esperar, mas o ato de esperar é uma mudança de atividade. Digamos que você vai para uma reunião e a reunião está marcada para 10 horas. Como você é uma pessoa consciente do tempo, você chega 5 para as 10 e você está na reunião esperando as pessoas chegarem. A reunião é marcada para as 10 horas, você chegou 5 minutos antes, assentou-se no seu lugar, está esperando as pessoas para a reunião. As pessoas não chegam às 10, elas chegam às 10h30. Como a reunião é muito importante, você é obrigado a ficar até 10h30. Digamos que quem está dirigindo a reunião é o dono da empresa. Se ele marcou a reunião para 10 horas e é 10h30, ele ainda não chegou, você tem que ficar esperando até ele dar uma ordem do contrário para você poder se retirar daquela sala de reunião. Afinal, ele é o presidente da empresa, ele é o dono, é o CEO da empresa. Então você fica das 10 horas até as 10h30 esperando o CEO da empresa chegar. Você tem duas atitudes. A primeira, você diz, das 10 horas até as 10h30, eu estou perdendo o meu tempo nessa reunião, não posso fazer nada, eu estou perdendo tempo. Então você não é amigo do tempo. Você está esperando meia hora sem fazer nada. Você não é amigo do tempo. Segunda perspectiva, já que ele não chegou ainda, eu vou analisar esse documento. E você começa a ler e estudar um determinado documento, ou você usa esse espaço de meia hora, já que você não está trabalhando para a empresa, porque você é obrigado a ficar esperando o chefe chegar, não tem como fazer nada. Você pode pensar naquele problema que você tem em casa. Como é que eu vou resolver aquele problema com o meu cônjuge? Qual seria a melhor atitude? Então você é amigo do tempo, porque você, enquanto espera, usa aquele bloco do tempo para uma outra atividade. Então a temporalidade, ela tem que ser analisada de uma maneira mais ampla. Você não pode ficar bitolado. O meu chefe não chegou, que coisa absurda, fazer meia hora esperar, etc. e tal. Nós temos que aprender a trabalhar nessa variável chamada tempo. Então, a função do tempo é fazer com que nós organizemos as informações, registremos os eventos, possamos dar sentido e explicação, fornecer análise coerente e consistente da narrativa histórico-profética na linha do tempo. Então nós precisamos do tempo para entender o tempo. Do ponto de vista de Deus, tudo é instantâneo, para ele é atemporal. Mas para nós, seres humanos, tudo que o Senhor fala conosco passa a ter um processamento temporal. Ainda que seja possível você captar algo instantaneamente pela fé. E aí quando você capta algo pela fé, é porque você entendeu a essência da coisa num fiat de tempo. Ou seja, aquilo foi instantâneo. Você olhou e falou, agora eu entendi. E quando você entende, abre dentro de você uma dinâmica temporal muito maior do que aquilo que você consegue expressar nas suas palavras. Mas a função principal do tempo é dar-nos condição
de organizar os nossos pensamentos. Aí vem uma definição de depressão. O que é depressão? É a compreensão, o comprimir do tempo. Imagine você tem 10 coisas para resolver. Se você tem 10 coisas para resolver, 10 diferentes problemas, você precisa de 10 tempos para resolver 10 coisas diferentes. Mas quando você não tem tempo, você junta o teu tempo numa coisa única e você olha para os 10 problemas que você tem e você diz: eu quero resolver os 10 problemas instantaneamente. Qual é o resultado dessa concepção temporal? Depressão. A depressão, você cava um buraco dentro de você, porque você precisa achar tempo para resolver. Como você não acha tempo para resolver, você cria um buraco negro dentro de você. E quando você cria um buraco negro dentro de você, você se afunda na sua depressão. Por isso que Isaías diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Ou seja, eles vão ampliar o tempo, o espaço temporal deles, e quando eles ampliam o espaço temporal deles, eles conseguem enxergar a sua vida em dimensões que antes não enxergavam. Então, quando você entrar em depressão, você não precisa de fé para resolver a sua depressão. Quando você entrar em depressão, você precisa de esperança para resolver a sua depressão. Você precisa esticar o tempo. Você precisa confiar no tempo. Você precisa se tornar amigo do tempo como única condição para você resolver 10 problemas diferentes. Porque aí você enxerga cada um separadamente do outro, não cria confusão, não comprime sua temporalidade e você consegue enquadrar todas as coisas. Então temos que entender a linha do tempo. A linha do tempo é um espaço temporal contínuo que deve ser decomposto em períodos formados por narrativas histórico-proféticas com padrões, significações e coerência que delimita estes mesmos períodos de tempo. Ou seja, para você estudar a profecia, você tem que ser capaz para estudar a profecia de pegar esse grande espaço temporal e dividir ele em espaços agrupados, categorizados, para que você entenda hoje, ontem e amanhã. Então, quando você faz essa divisão temporal do espaço, do tempo, você consegue enxergar melhor cada um dos padrões, e você consegue entender o significado desses padrões, a coerência desses padrões com os demais padrões, e você consegue estudar o tempo, estudar a passagem do tempo. Então, quem estuda profecia está necessariamente procurando entender a relação que existe entre a profecia e a história, está discernindo o momento em que a profecia se transforma em história, deixando de ser profecia, para ele liberar os seus horizontes temporais para uma nova profecia que está diante de si. Isto é analisar a linha do tempo. E nós precisamos de explicações causais dos eventos. Ou seja, uma das funções do tempo é nos fornecer elementos para compreender
os mecanismos orientadores ou bloqueadores de mudanças coletivas, identificando os pontos de viradas e de inflexões históricos proféticos. O maior exemplo que nós temos dessa inflexão histórico-profética, vamos lá. Nós estamos falando que nós temos que estudar o tempo. Quando nós pegamos o tempo como nós o conhecemos, nós encontramos um evento que aconteceu. Esse evento que aconteceu foi 1948. Aqui Israel se tornou nação, ok? Vamos tentar entender o significado de 1948, Israel se tornou nação, e por que que isso aqui é uma inflexão histórica. Eu vou pegar uma outra categoria e colocar aqui embaixo. Igreja. Igreja. Agora, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nós temos aqui Israel e a igreja. Antes de Israel ser uma nação, antes de Israel ser... Vamos voltar um pouco mais no tempo. Quando nós voltamos na história, nós tínhamos aqui a linhagem santa. A linhagem santa. A linhagem santa é de Adão até Abraão. Essa é a linhagem santa. Depois nós tivemos os patriarcas. Os patriarcas vai de Abraão até Jacó, Israel. Depois nós tivemos Israel. Israel vai de Jacó até a cruz. Depois nós tivemos a cruz. E a partir da cruz nós tivemos a igreja. Ok? Você concorda comigo? A partir desta linhagem, a linhagem santa, os patriarcas, Israel e igreja, que Deus sempre teve um povo na terra? Você concorda comigo que em toda a história da Bíblia, o que nós podemos identificar com clareza é que Deus sempre teve um povo na terra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. De fato, Deus sempre teve um povo na terra. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Por que que é importante Deus sempre ter um povo na terra? Por que que Deus teve que ter a linhagem santa? Quando ela desapareceu, ele teve que ter os patriarcas. Quando eles desapareceram, Deus teve que ter Israel. Quando Israel desapareceu, Deus chamou a igreja. Por que que Deus não pode ficar sem um povo na terra? Alguém sabe dizer por que que Deus não pode ficar sem um povo na terra? Salmo 115, versículo 19. Os céus são os céus do Senhor, a terra Deus deu aos filhos dos homens. A terra pertence ao homem, o céu pertence a Deus. O que é que o Salmo 115, 16 está nos dizendo? Que Deus transferiu a propriedade da terra para o ser humano. Só que aqui ele criou um problema para ele. Se ele não tiver nenhum ser humano fiel a ele, a terra se torna de Satanás, o príncipe desse mundo. Ele tem na sua mão todos os reinos da terra. Então por que que Satanás precisa matar todo cristão no mundo? Porque se ele conseguir tirar todo cristão do planeta Terra, ele vai conseguir dominar a terra para ele.
Só que à luz da Bíblia isso é impossível. Quando Deus tirar a igreja, Deus vai marcar 144 mil judeus para aguentar o tranco da tribulação. Então Deus não vai ficar sem um povo. Ou seja, quando a igreja sair, Israel vai ficar na terra no lugar da igreja. Deus continua com um povo na terra. Agora observa um detalhe. Hoje está acontecendo, e aqui eu vou apagar aqui para retratar esse período. Ou seja, vai chegar um tempo que Israel vai voltar. Só que hoje nós temos a igreja e Israel ao mesmo tempo na terra. Israel está lá no seu lugar e a igreja está aqui. Sabe o que isso implica? Deus não precisa mais da igreja na terra. Deus não precisa mais da igreja na terra. O seu povo já está lá em Israel. Se a igreja subir, Israel continua. Portanto, nós estamos no interstício temporal em que as coisas podem mudar significativamente. É por isso que nós estamos dizendo que 1948 ele produziu uma inflexão histórica. Nessa inflexão histórica que ele produziu, ele criou uma nova dinâmica temporal, e nessa nova dinâmica temporal, nós estamos, como vamos assim dizer, nós estamos vivendo uma nova fase no tempo profético, ou seja, nós estamos dentro dos chamados dias de Noé. Este ponto de inflexão é o ponto que nós enxergamos na matemática. Ou seja, quando você tem uma linha no gráfico e a linha no gráfico cruza o ponto zero, acima do ponto zero você tem os números positivos, abaixo do ponto zero você tem os números negativos. Ponto de inflexão no cálculo diferencial é o ponto onde a curva troca de sinal negativo para positivo ou vice-versa, trazendo o conceito de mudança fundamental do estado das coisas. Então, quando nós lemos que há um céu e há uma terra, e nós lemos que haverá um novo céu e uma nova terra, este é um ponto de inflexão, uma mudança radical. Quando você aceita Jesus como Salvador, você passa por um ponto de inflexão, porque antes de aceitar Jesus, você era um pecador. Depois que você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Há um ponto de inflexão na sua vida. Tudo muda depois que você aceita Jesus como Salvador. E aqui nós terminamos mais uma exposição do livro do Apocalipse. Eu quero que você entenda que a exposição do livro do Apocalipse exige que nós possamos tratar com todas essas realidades que eu estou expondo para você. Então esta é uma oportunidade de você ler, rever o que eu estou dizendo, olhar para os textos bíblicos, conferir como fizeram os bereanos, para saber se aquilo que eu estou falando está em conformidade com a palavra de Deus. Se o que você ouviu fez sentido, curta, compartilhe com quem também precisa conhecer a palavra profética. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça de Deus. Salve para que você reveja o que foi dito, porque geralmente quando eu falo coisas complexas, eu falo coisas difíceis, eu falo coisas que precisam ser repassadas. Eu tive que repassá-las muitas e muitas vezes por muitos anos para chegar ao mínimo de entendimento daquilo que eu estou explanando. Portanto, eu tenho a plena consciência do que o que eu estou falando não é matéria fácil.
é preciso discernimento, é preciso estudar, é preciso revisão, é preciso anotação, é preciso comparação, e é isto que eu estou transmitindo a você. Por isso, a necessidade de salvar e rever aquilo que eu estou dizendo. O meu nome é Pastor César Azevedo. O meu lema é conhecer a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Grato por me ouvir e até a próxima.